Olá, boa noite. O meu nome é Fernando Sá, sou aqui uma das pessoas que estão ligadas à Treinmar e estou aqui para vos desejar as boas-vindas a este curso de preparação para a Carta de Marinheiro. Este curso, portanto, não substitui as aulas teóricas e práticas e o exame que é necessário fazer para ficarem com a Carta de Marinheiro. No entanto, as matérias que vamos dar, portanto, nestes 4 dias, nestas 2 semanas, vão cobrir cerca de 60% da matéria que tem que saber para fazer o exame de marinheiro. Daqui a pouco o meu colega e sócio Pedro vai-vos explicar o que é que são matérias eliminatórias, etc. Portanto, vai explicar um bocadinho como é que funciona esta preparação para o exame de marinheiro. Entretanto, eu queria vos dizer aqui mais algumas coisas. Não sei se já conhecem a Treinmar ou não, porque acho que esqueci-me de pôr isso num questionário que vos vamos fazer daqui a pouco, mas partindo do princípio que não conhecem a Treinmar, portanto, a Treinmar é uma escola de navegação, fazemos as cartas de marinheiro até patrão de alto mar, e temos muitas atividades, portanto, para pessoas que queiram entrar no mundo da navegação. Temos barcos que alugamos sem skipper, temos a componente da escola de vela. Agora, com a questão da pandemia, criámos a Academia Treinmar, em que fazemos um conjunto de iniciativas gratuitas com o objetivo de transmitir o conhecimento e de trazer mais pessoas para a náutica. O que é o material didático? O material didático é um resumo dos PowerPoints que são apresentados na aula e uns exames online em que vocês podem fazer N tentativas, portanto, para avaliarem os vossos conhecimentos. Portanto, são simuladores de exames destas matérias em que vocês simulam os vossos conhecimentos. É o Pedro. Ora, boa noite. Boa noite, meus amigos. Meu nome é Pedro, como o Fernando anunciou, Pedro Santos da Costa, e eu vou falar-vos um bocadinho aqui do conteúdo do curso. Então, vamos falar um bocadinho aqui do curso online, do curso gratuito de preparação para a Carta de Marinheiro. Como o Fernando Sá referiu, este curso não substitui a frequência, portanto, de aulas presenciais, sejam elas teóricas ou práticas, porque este adiantamento que nós estamos aqui a fazer vai cobrir apenas 60% do programa do curso. Há questões que têm a ver com partes práticas que, como hão de compreender, são essenciais. A divisão da matéria é feita aqui por 3 grandes áreas, sublinhava aqui as generalidades. As generalidades têm a sua importância na medida em que vamos utilizar aqui alguma nomenclatura que é fundamental para nos entendermos aqui neste mundo da náutica. Também vamos falar um bocadinho apenas da legislação, nomeadamente aquela legislação que tem mais diretamente a ver connosco, com a nossa prática depois de desportista, de nauta. Falar ligeiramente sobre motores, meteorologia e também sobre marés. Depois temos aqui um termo meio estranho, que é o RIAM. O RIAM, a sigla está aí explicada abaixo, é o Regulamento Internacional para Evitar Abarroamentos no Mar, mas esta matéria, no fundo, não é muito mais do que uma espécie de código de estrada, não é? Um código também de cavalheiros, para nós podermos andar a navegar e não nos andarmos a abalroar uns aos outros. Portanto, vamos falar um bocadinho dos direitos de rumo. Na estrada, num cruzamento, nós falaríamos no direito de passagem, aqui temos de falar nos direitos de rumo. E depois, quem vai para o mar, a via sem terra, e nesse conceito há aqui questões que têm a ver com a parte da segurança, que é fundamental. De maneira que vamos falar um bocadinho de noções portanto, muito básicas de primeiros socorros, também de incêndios e prevenção de incêndios, e aquilo que acima de tudo, é fundamental, que é a segurança da navegação. Ora bem, os meus amigos, depois de terem feito o curso, quer estas aulas, portanto, o online, quer as aulas presenciais e a aula prática, vão estar aptos para serem submetidos a um exame. Esse exame é feito nas nossas instalações,
é presidido por uma pessoa nomeada pela Direção-Geral de Recursos Marítimos, que é a entidade estatal, portanto, que superintende estas áreas. E o exame é uma prova que tem cerca de 30 perguntas e é feita, tem 60 minutos para fazer, portanto, tem 1 hora para fazer. Ora bem, essas 30 perguntas são pontuadas de 1 a 20, portanto, elas podem ter um máximo de 20 pontos, o mínimo, nem quero imaginar. Mas o mínimo que precisam para passar é de 60% dessa pontuação, portanto, 60% desses 20. Portanto, estamos a falar de 12 pontos. Portanto, com 10 não dá para passar. No meu tempo de escola, 10 era brilhante, já dá para passar, aqui não dá para passar coisa nenhuma. Portanto, temos que fazer no mínimo 12 pontos. Ora bem, ainda assim podemos fazer 13 ou 14 e estar tecnicamente chumbados. Isto porquê? Porque algumas matérias, nomeadamente o RIAM e a parte de segurança, são matérias consideradas eliminatórias. Isto é, há um mínimo de pontuação para fazer. Eu trago aqui, portanto, o RIAM, por exemplo, as primeiras 6 perguntas de cada exame são sempre sobre o RIAM. No caso do marinheiro, cada uma das perguntas vale 1 ponto. Portanto, 6 perguntas valeriam 6 pontos. Okay? Vejam, 6 pontos é já metade daquilo que é necessário para passar. Ora bem, dentro destes 6 pontos, tem que obter no mínimo 4,5 pontos. Portanto, se só tivermos 4 pontos, a coisa fica inquinada, portanto, fica difícil de passar. Portanto, estas matérias eliminatórias, como é o caso do RIAM, com a parte da segurança, são matérias onde naturalmente nós damos mais ênfase na vossa formação. Okay? Portanto, matérias eliminatórias, não esqueçam, é o RIAM e é a segurança. Não vale a pena estar aqui a discriminar a parte da segurança, mas a filosofia é exatamente a mesma. As aulas e exame, portanto, aquilo que está previsto em termos de aulas, além do dia de hoje, dia 11 de maio, é a próxima quarta-feira, dia 13, depois teremos de 2 a 8 dias, dia 18, e depois, novamente, desta quarta a 8, dia 20. Encontrar-nos-emos sempre aqui por volta das 19 horas, pedimos que tentem ser pontuais, porque nós, por respeito para as pessoas que chegam a horas, temos que dar início à formação. No fim da aula, portanto, e procuraremos ser sempre, portanto, cumpridores, vamos permitir sempre que haja resposta a algumas questões que, entretanto, ponham. O Ricardo já vos vai explicar como é que funciona aqui o webinar, mas vocês vão ter possibilidade de pôr aí questões por escrito. Portanto, infelizmente somos muitos e não é possível estarmos aqui a trocar ideias, mas pronto, é o recurso que nos é possível ter. Ora bem, treino de mar, estamos perto do mar. Não estamos perto do mar, estamos perto do rio, porque de facto o Tejo abarca tudo. Nós estamos em Lisboa, na margem norte, portanto, do Tejo, naturalmente, aqui próximo, aqui em Alcântara, portanto, muito próximo também da ponte 25 de Abril, mais exatamente aqui junto à doca do Espanhol, ou doca de Alcântara, como também é conhecida. Quem vier aqui pela Avenida de Ceuta, portanto, é só seguir em frente, depois tem aquela ponte metálica, desculpem, de ponte metálica de Alcântara, atravessam a ponte, contornam aquela rotunda, ainda tem alguma dimensão, e depois é só virar à direita, assim que possam, portanto, viram à direita 2 vezes, onde passar atrás do Museu do Oriente, e depois vão ver um P de parque, mas também um P vermelho, que é P de público, porque é o jornal público, que está ali nas nossas imediações. Portanto, é estacionar por aí. As nossas instalações estão, de facto, viradas para o lado da doca, portanto, para o lado da marina. Portanto, teremos todo o gosto, assim que passarmos a ter uma situação mais normal, em recebermos nas nossas instalações. Qualquer contacto, qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, seja lá o que for, por favor, utilizem este endereço de e-mail, marinheiro@treinodemar.pt, e nós, tão breve quanto possível, portanto, procuraremos dar-vos resposta. E, a partir daqui, meus caros, tenham uma boa aula hoje com o Ricardo,
nos outros dias eu também terei a oportunidade de intervir. Tenham muito boa noite e muito obrigado. Ricardo? Obrigado, Pedro. Ora, então, boa noite a todos. O meu nome é Ricardo Neves. Vou estar aqui hoje com vocês a partilhar aqui alguns conhecimentos, algumas destas matérias que o Pedro vos falou. Não conheço a minha audiência, não sei para quem é que estamos a falar. Isto é um curso de marinheiro, mas muitas vezes, e mesmo em sessões presenciais, aparecem-nos pessoas com muita experiência, simplesmente nunca resolveram tirar a carta de marinheiro. Eu vou tentar começar pelo mais básico e pensando que também tenho na audiência pessoas que nunca ouviram falar nada disto, e vamos começar mesmo pelo mais básico também. E é assim que vai ter que ser, ok? E matéria que temos aqui, portanto, hoje vamos falar aqui em nomenclatura, tentar abranger grande parte da nomenclatura que poderá sair, portanto, num curso de marinheiro, tentar falar aqui um bocadinho de manobras, também, e âncoras e amarras, vamos lá ver se conseguimos lá chegar, também depende de como é que isto corra. Aqui é o início, onde diz cabos, voltas e nós, portanto, cabos, voltas e nós é matéria que nós deixamos para as aulas práticas, portanto, é nas aulas práticas que temos os cabos, é nas aulas práticas que temos os cunhos, temos, portanto, aquela panóplia de objetos em que vocês podem mesmo começar a experimentar, mas isto também é matéria que sai no exame teórico, também. Em que termos, por exemplo, vão-vos aparecer desenhos, se calhar desenhos de nós, também, em que provavelmente vos vão pedir o nome daquele nó, também, em que vos aparece a figura do nó e o nome, e vocês têm que dizer o nome, também, e por vezes para que é que serve, também, que aplicação é que se dá, portanto, àquele nó, àquela volta. Isto é matéria, portanto, que por norma deixamos para as aulas práticas, não vale a pena estar a entrar agora por aqui, está bem? Na matéria que vocês depois vão ter acesso à nossa plataforma de estudo, de autoestudo, também vão lá encontrar, portanto, toda esta matéria, ok? Bom, continuando e começando isto pelo mais básico. Vamos lá nos tentar lembrar do seguinte, vamos tentar construir a nossa própria embarcação. Imaginem que vocês queriam e podiam, e porque têm espaço lá por casa, uma garagem, e queriam construir a vossa embarcação. Também vamos começar aqui a juntar algumas peças o objetivo é conhecermos pelo menos as peças mais básicas, portanto, da estrutura de uma embarcação. Também eu estou a chamar embarcação, mais tarde vão perceber que também é provável que apareça a palavra navio, embarcação, navio. Por norma não chamamos barco, mas não tem qualquer problema. Tudo bem? Continuando. Então, primeira peça, e a peça aqui mais importante, portanto, a nossa embarcação, onde todas as outras peças vão ligar. Também temos aqui o fundo da nossa embarcação, e o fundo da nossa embarcação é conhecido por quilha. Também a quilha da nossa embarcação, e a partir de agora vamos começar a juntar mais peças. Também a frente da nossa embarcação, não dizemos frente. Também a frente nós vamos ter a proa. Também. E a parte de trás, também não dizemos trás, a parte de trás dizemos a popa. Também à frente, ou seja, à proa, vai subir uma outra peça, a roda de proa. Na parte de trás, portanto, na traseira, ou seja, na popa, o cadastro. Também, atenção que isto são peças, são estruturas, peças estruturais, encaixadas umas nas outras. Temos então a quilha, a roda de proa e o cadastro. Também a roda de proa, nas próximas aulas vamos falar muito dela, portanto, a proa do navio. Também. Depois começam aqui a aparecer novas estruturas, novas peças. Portanto, vamos imaginar isto como desta forma, ou seja, nós temos a nossa coluna, está bem? A nossa espinal medula, e vão aparecer aqui as costelas. Nós chamamos costelas à embarcação, não chamamos, também chamamos balizas. As balizas, portanto, são estas peças que vão dar estrutura, portanto, à embarcação. O conjunto das balizas, e aí às vezes pode aparecer, e isto pode aparecer no exame, que nome é que dá ao conjunto de balizas? O conjunto de balizas são as ossadas da embarcação. Também ossadas da embarcação. Continuando, vamos fechar aqui a nossa embarcação. Colocar a nossa embarcação na água. Com um bocadinho de sorte ela está a flutuar. Aparece-nos aqui uma linha, nós chamamos a linha d'água, e vamos ter parte da embarcação dentro da água, outra parte fora d'água.
também mais ou menos como se fosse um iceberg, obviamente não com as dimensões também, mas lembramos que temos então a nossa linha d'água e o que é que vai acontecer? Da linha d'água até ao fundo da embarcação, portanto, daqui da linha d'água até ao fundo da embarcação, vamos imaginar uma paralela que passe na linha d'água, a uma paralela que passe na parte mais profunda da linha d'água. Também esta distância, portanto, esta distância na perpendicular tem um nome. Chama-se calado. O calado, também depois na aula de marés, vão ver a importância e vamos falar muito nele. Também o calado, portanto, é este comprimento. É uma distância que vai da linha d'água até, portanto, à parte que passa mais funda da embarcação, portanto, até à quilha. Também uma distância, portanto, na perpendicular. Okay? Depois aparece-nos aqui outra medida, o comprimento. Também o comprimento que está, que aparece no livreto da embarcação, etc. Também. O que vai acontecer é que existe um outro comprimento e este comprimento, como é que é medido? Deixa-me colocar aqui uma outra cor. Vamos imaginar que eu à popa vou ter o meu motor. Então, imaginem que temos o motor à popa. Poderíamos ter uma outra estrutura qualquer à nossa proa. Também. Então aparece aqui um outro comprimento medido fora a fora. Então chama-se mesmo comprimento fora a fora. Também o comprimento fora a fora engloba tudo o que está fixo à embarcação, à proa e à popa. Também. Ou seja, este comprimento com tudo o que está incluído, portanto fixado à popa da embarcação e à proa da embarcação. Vamos imaginar que estamos a falar de um veleiro e o veleiro tem à proa aparece aquele mastro na horizontal chamado grupés. Também fica fora, portanto, para fora da proa da embarcação. Também entra também aqui no comprimento fora a fora. Também comprimento fora a fora. Às vezes estes veleiros ou outras embarcações à popa têm parece um guindaste, os chamados turcos, que portanto, onde tem o barco auxiliar pendurado. E entra para o comprimento fora a fora. Também comprimento fora a fora engloba tudo o que está também fixado à proa e à popa da embarcação. Basicamente é sobre este comprimento que pagamos, portanto, as marinas. Continuando. O que está abaixo da linha d'água, também tudo o que encontramos abaixo da linha d'água, chamamos de querena. Querena, ou também conhecido como obras vivas. No exame pode aparecer das duas maneiras, ou querena ou obras vivas. Também. Se tivermos aqui alguém que vem do Brasil, isto no Brasil não é querena escrito desta maneira, mas aparece como carena. Também carena ou obras vivas. No exame pode aparecer das duas maneiras, querena ou obras vivas. Tudo o que está acima da linha d'água, obras mortas. Também. Aqui não há grande dúvida, portanto, não está acima da linha d'água, obras mortas, assim, abaixo da linha d'água, as obras vivas. Depois, acima daqui, portanto, do bordo da nossa embarcação, poderá aparecer uma outra estrutura. Imaginem que, por exemplo, estamos a falar de um semi-rígido, e um semi-rígido tem ali, portanto, o painel onde tem a roda de leme, se calhar onde tem um rádio, ou uma embarcação muito maior, onde tem uma estrutura maior, a ponte do navio de cargueiro, por exemplo. Independentemente do tamanho, o nome é sempre o mesmo, é a superestrutura. Também superestrutura é qualquer coisa que aparece acima desta linha. Portanto, existem embarcações ainda, no caso dos veleiros, também, que aparecem com uma outra peça aqui por baixo, portanto, o patilhão. Também. O patilhão, deixem-me tentar desenhar aqui esta imagem, só para estarmos todos a falar da mesma coisa. Ora bem, imaginem, eu vou desenhar aqui, imaginem que temos, portanto, desculpem lá. Bem, imaginem que temos aqui um veleiro. Bem, imaginem que isto aqui é um veleiro. Bem, os veleiros têm na quilha também o patilhão ou também aparece aqui um patilhão ou no caso dos veleiros mais antigos aparecia aqui com uma extensão da quilha, a chamada quilha corrida.
Bem, pronto, o que eu quero é que vocês se lembrem, independentemente do que apareça aqui, portanto, nesta quilha, agarrada à quilha, seja patilhão, seja a extensão da quilha corrida, também podem chamar na mesma quilha, não há qualquer problema. Lembrem-se é que o calado, que falámos há pouco, também conta com isso. Também. Por isso, no exame aparece qual o comprimento que vai da linha d'água até à quilha da embarcação. Também lembrem-se, também está incluído o patilhão ou a extensão da quilha. Portanto, o calado, portanto, todo aquele comprimento é o calado. Bem? Distância entre a linha d'água, tem aqui distância entre a linha d'água e uma paralela à linha d'água que passa na parte inferior da quilha. Também paralela à linha d'água e uma paralela que passa na parte inferior à quilha. Portanto, esta distância perpendicular é o calado. Também só para tentar, e porque já apareceu aqui uma pergunta, se me estavam a perguntar se o patilhão fazia parte do calado, certo? Está bem? Como está aqui, está respondido. Continuando. Temos então a nossa embarcação. Percebemos que a nossa embarcação poderá movimentar-se ou para a frente ou para trás. Não vamos dizer que a embarcação movimenta para a frente nem para trás, mas vamos dizer que a embarcação irá ter seguimento também para avante. Isto quer dizer o quê? Que ela, em relação à água, vai se deslocar para avante, ou seja, para a frente, portanto, neste sentido, eixo popa-proa, se movimentar-se no sentido popa-proa, portanto, movimenta-se para avante, e atenção que é avante, não é para avante, é a festa ali, portanto, na margem sul, também é para avante, ou vai ter seguimento para avante, ou então tem seguimento para ré. Ou seguimento para avante, ou seguimento para ré. Portanto, ela para ter este seguimento vai utilizar ou velas, se for o caso de um veleiro, o vento, a força exercida pelo vento nas velas vai permitir que a embarcação se desloque, ou então, se for com motor, motores elétricos, motores de combustão interna, não importa, portanto vai permitir que a embarcação se movimente para ré ou para avante. Agora aparece aqui uma peça fundamental, portanto vamos ter que, já percebemos que ela se vai movimentar, mas vamos ter que conseguir dar um governo à embarcação. Portanto, fazer com que a embarcação vire. Na realidade, não vamos dizer que a embarcação vira. Quer dizer, a embarcação pode virar, mas depois tínhamos de tirar água dentro da embarcação. Também. Então, as embarcações não viram. As embarcações vão guinar. Ou vão guinar para bombordo, ou vão guinar para estibordo. Também, ou vão guinar para a esquerda, ou vão guinar para a direita. Já vamos ao bombordo e estibordo. Também. A embarcação vai guinar. Atenção, que o guinar significa por onde é que se está a deslocar a proa da embarcação. Também? Bom, para que isso seja possível, e aparece aqui uma peça muito importante à popa da embarcação, que é o leme. Também? O leme, temos que nos lembrar do seguinte. O leme é um conjunto de 3 peças. Bem? Como é que isto começa? Dentro da água, aparece-nos a porta do leme. É fácil decorar. Porta faz-nos lembrar uma porta. Também? Então, é a parte que se vai movimentar, portanto, dentro da água e que vai fazer com que a embarcação guine ou para bombordo ou para estibordo. À porta do leme aparece a madre do leme. E à madre do leme aparece-nos aqui a cana do leme. Existem embarcações que não têm cana de leme. É verdade. Também tem a roda de leme. Tem a roda de leme, mas como tem portanto, todo aquele dispositivo que está inerente, portanto, à roda de leme, seja hidráulico, seja com cabos que vão à madre do leme, também se isso falhar, por norma, à madre do leme, aqui no topo da madre do leme, tem um nome também, é cachola, mas não vos interessa muito agora, tem um orifício, portanto, que nos permite colocar uma cana de leme de emergência, ou seja, a embarcação tem a roda de leme, mas se aquilo falhar, temos a possibilidade de colocar uma cana de leme de emergência, portanto, para conseguir movimentar a porta do leme e dar, então, governo à embarcação. Também, pois na aula prática, se fizerem, portanto, a continuação do curso com a Treino-Mar, na aula prática vão perceber o que é que nós estamos aqui a falar. Portanto, cana de leme, madre de leme, porta de leme, portanto, são os três objetos que constituem o leme. Bem. Continuando aqui com a nossa matéria, aparece-nos aqui agora uma estrutura, portanto, no sentido longitudinal, proa, popa, ou popa-proa, como quiserem, nas obras vivas da embarcação,
dentro da água, portanto, e que vai permitir o quê? Vai permitir contrariar, portanto, o balanço da embarcação. Ou seja, no seu movimento, para minimizar o balanço da embarcação, são colocadas peças, portanto, nas obras vivas da embarcação. Isto é muito comum, vê-se muito, portanto, nas embarcações de pesca, aquelas mais antigas, se calhar, de madeira, aparecem aqui umas peças que nós chamamos de robaletes. Também robaletes. Hoje em dia, mesmo embarcações de fibra, se olharmos de proa, da embarcação da proa para a popa, percebemos que tem um corte, aquele corte da fibra, portanto, o efeito que se pretende, portanto, com esse corte de fibra, basicamente é o mesmo que os robaletes, também minimizar aquele balanço na água. Continuando, apareceu-nos aqui agora uma outra estrutura. Portanto, esta estrutura que nos apareceu aqui, por norma, por vezes é em madeira macia, outras vezes em borracha. O objetivo é proteger aqui um bocadinho o bordo da embarcação, caso exista algum toque, portanto, noutra embarcação, ou ao mesmo tempo, se eu vou ter que colocar cabos de amarração ou pendurar umas defensas. Basicamente, as defensas são objetos que permitem proteger o costado da embarcação, ou seja, nas atracagens eu vou colocar aqui pendurado no bordo da embarcação um objeto, um pneu, aquelas boias mesmo, portanto, que normalmente utilizamos hoje em dia, as chamadas defensas também. E o que acontece? Esta peça que foi colocada aqui, a peça que apareceu aqui em azul, protege-nos, portanto, desse encosto ou das pressões exercidas, portanto, dos cabos das defensas ou das amarrações na embarcação. Eu vou-vos colocar aqui uma outra fotografia, pode ser que seja mais fácil de perceber o que estou a falar. Deixa-me só ver se eu encontro aqui muito rapidamente. Ok. Então, nesta foto, que em princípio já estão a visualizar, aparece-nos aqui aquela parte que eu estava a mostrar em azul, portanto, onde as setas vermelhas estão a apontar, que é o verdugo. Também o verdugo, eu já vou colocar o nome. O verdugo, portanto, é toda esta parte que protege aqui a embarcação. Neste caso, parece ser de borracha. Existem embarcações em madeira macia, algumas em inox, etc. O objetivo é proteger, portanto, neste caso aqui do cabo de amarração, se existir algum toque lateral, portanto, numa muralha ou noutra embarcação, tem esse efeito também de proteção, ou mesmo aqui os cabos que estão a pendurar as defensas. Está bem? Defensas, portanto, é este objeto. Defensa é qualquer objeto, no fundo é qualquer objeto que proteja o costado da embarcação, seja um pneu, um garrafão ou então estas boias que são as mais utilizadas, portanto, hoje em dia. Também estávamos a falar então do verdugo. Deixem-me só colocar o mesmo slide. Bem, verdugo. Deixem-me só olhar aqui para as perguntas. Estão a aparecer muitas perguntas. Ok. Já respondi a elas. Muito bem. Continuando. Apareceram agora aqui umas peças, portanto, à volta da embarcação. Eu vou-vos mostrar isto na outra fotografia que eu tinha. Também estamos a falar destas peças verticais. Estas peças verticais vão servir para, para sustentar, portanto, uma outra peça que vai aparecer aqui paralela à embarcação e eu vou-vos mostrar na outra fotografia que tinha. Portanto, aqui, o que é que estamos a falar? Estamos a falar destas peças verticais, normalmente em inox, também podem ser em inox, e tem o nome, balaústres. Eu já vou colocar o nome, também são os balaústres. Os balaústres permitem ter a hipótese de colocar aqui a toda a volta da embarcação uma peça que serve como se fosse um corrimão, que às vezes não nos dá mais do que um simples sentimento, portanto, de proteção. Também. Estas peças, então temos então os balaústres e a toda a volta, paralela à embarcação, aparecem-nos os vergueiros. Também. Normalmente, em algumas embarcações, são simplesmente cabos de aços passados a toda a volta, portanto, e são os vergueiros. Então, tínhamos aqui os balaústres e a toda a volta aparecem os vergueiros. Embarcações que
por norma, só têm cabos de aço, portanto, e não aquela estrutura fixa e rígida como vimos ali. O nome dos balaústres e vergueiros, ou seja, ao conjunto dos balaústres e vergueiros, dá-se o nome de balaustrada. Balaustrada é o conjunto de balaústres e vergueiros, portanto, basicamente toda aquela estrutura que temos ali à volta. Bem, balaustrada, os balustres mais os vergueiros. Continuando, aparece-nos agora aqui a nossa embarcação, a mesma embarcação, uma vista de cima. Em vista de cima temos aqui a nossa proa, temos aqui a nossa popa e no sentido proa-popa, peço desculpa, aparece-nos então o nosso eixo longitudinal, que divide a embarcação em duas partes. A este eixo nós chamamos de meia-nau. A meia-nau divide a embarcação em duas regiões, no fundo. E que regiões são estas? Eu vou colocar aqui com a cor apropriada. Então temos a meia-nau e dividimos a embarcação em duas partes e temos aqui então o bombordo. Por norma, identificamos como BB, também o bombordo. E de cor verde, o outro lado, portanto, estibordo. Bombordo e estibordo. Vermelho e verde vai ser importante que percebam estas cores e vamos falar nelas mais tarde. Também. Continuando. Outro eixo perpendicular aqui ao eixo longitudinal da embarcação. Divide a embarcação em duas partes iguais, portanto, a parte da frente e a parte de trás. Não vamos chamar frente nem trás, vamos falar a parte de vante e a parte de ré. Também. Este eixo tem um nome, chama-se meio navio. Também atenção para efeitos de exame e depois vocês vão poder treinar esta nomenclatura toda nos testes que vamos fornecer online. Atenção bem a esta distinção. Está bem? Meia-nau, eixo longitudinal, divide a embarcação em duas partes, bombordo e estibordo, duas regiões. Meio-navio, vante e ré. Também perpendicular, portanto, ao eixo longitudinal, vante e ré. Continuando. Já tínhamos aqui o bombordo e o estibordo, só para eu poder apagar os meus desenhos e ficam aqui estes. Continuando então. Outra região, vamos demarcar aqui uma nova região, marcada entre a proa e aqui o meio. Já vamos dar um nome ao meio também, mas apareceu-nos aqui toda esta área. Portanto, esta área nós chamamos de amura. Neste caso, a amura de estibordo, porque é o lado de estibordo. Obviamente que irá aparecer também uma amura a bombordo. Amura. Se continuarmos, aparece-nos aqui então agora do meio navio para a popa, a alheta. E vocês já ouviram todos, de certeza, aquela palavra ou aquele ditado do ponho na alheta. Também ponho na alheta porque é o lugar da embarcação onde de certeza absoluta que ninguém vai estrovar. Portanto, então, vai lá para a alheta, ponho na alheta. E depois temos então a popa. Também proa, amura, alheta e popa. Aparece-nos aqui um outro nome a meio, portanto, da amura, entre a amura e a alheta. E entre a amura e a alheta aparece-nos o través. Também través. E vamos ter também um través de estibordo e também um través de bombordo. Se por acaso, é uma pergunta comum nos exames, se por acaso vos perguntarem quais as 5 regiões mais importantes de uma embarcação, ou as 5 partes mais importantes de uma embarcação, o que é que nós vamos encontrar? Então, as 5 partes, começando, nós temos a proa, também, falta aqui o O, temos a proa, depois temos a amura, depois temos um través, e depois temos a alheta. E depois então temos a popa. Bem, 5 partes, ou as 5 regiões mais importantes de uma embarcação. Proa, amura, través, alheta e popa. Continuando. Nos slides anteriores falámos do comprimento, depois falámos no comprimento fora a fora, depois falámos no calado
e falta-nos uma outra medida, um outro comprimento. Falta-nos aqui perceber como é o nome a que damos à largura da embarcação. Então, obviamente que não podia ser largura, não é? Isto tem um nome. Todas estas coisas têm um nome. Então, que nome é que nós damos? É a boca. Tá bem? Atenção que a boca não tem que coincidir, e dependendo do casco da embarcação, do tipo de casco, não tem que coincidir com o meio navio. Também tem que ser medido na parte mais larga da embarcação. E o nome que se dá é boca. Continuando, aparece-nos agora aqui outras estruturas. Portanto, estas divisões, e atenção que vou tentar demarcá-las também. As divisões, sejam elas transversais ou não, portanto, ao eixo longitudinal da embarcação. Por exemplo, aqui nesta divisão aqui, aparece-nos aqui para a proa, portanto, portanto, do alto ao fundo da embarcação. Isto é uma embarcação fechada, um tipo de veleiro. Aqui é esta peça a separar, portanto, aqui as entradas, portanto, para os compartimentos, talvez seja um camarote. Portanto, todas estas peças chamam-se anteparas. Anteparas. Continuando. Falar aqui numa situação de embarcações à vela. E vento, e barlavento, e sotavento. Ora bem, vamos imaginar aqui uma embarcação. Bem, temos aqui a nossa embarcação. Nesta posição. Também. E o vento vem neste sentido. Também, portanto, isto é o vento. Esta seta é o vento. E a nossa embarcação está nesta posição aqui. Bem, aparece-nos aqui uma outra embarcação nesta posição. Portanto, em posição A e a posição B. A primeira embarcação a receber o vento é a embarcação A. Então, nós dizemos que a embarcação A encontra-se a barlavento. Também, barlavento é de onde vem o vento. Se estivermos a falar entre dois objetos, neste caso duas embarcações, a que recebe primeiro o vento encontra-se a barlavento. A embarcação B, ou seja, a embarcação que recebe o vento em segundo lugar, também encontra-se a sotavento. Barlavento, sotavento. Barlavento, de onde vem o vento, ou de onde sopra o vento, sotavento, por onde vai o vento. Também há quem ganhe aqui métodos para decorar isto, em que sotavento, solta o vento, é para onde vai o vento. Embarcação A recebe primeiro o vento, barlavento, sotavento, está a embarcação B. Então, barlavento e sotavento já entendemos. Continuando aqui em relação ao vento. Então, aparece-nos aqui, tinha aqui um dispositivo ainda melhor. Este slide, talvez ainda seja melhor. Isto seria o vento. De onde sopra o vento, barlavento, por onde vai o vento, sotavento. Podemos também dizer que o lado desta embarcação que se encontra a barlavento é o lado de estribordo. O lado que se encontra a sotavento é o lado de bombordo. Barlavento, estribordo, sotavento, bombordo. Ou seja, esta embarcação está a receber o vento por estribordo. Continuando aqui em relação ao vento, e podemos tentar aqui arranjar outra maneira de exemplificar isto. Porque às vezes o barlavento e o sotavento faz muita confusão. Temos esta embarcação aqui em cima. Esta embarcação é uma embarcação à vela. Já agora, se fosse uma embarcação a motor, ou seja, uma embarcação de propulsão mecânica, seria o mesmo desenho, mas sem as velas. Estes riscos são as velas. Vou perceber a ideia? Se esta embarcação é de propulsão mecânica, não tem os riscos, portanto é um navio motor. Nas próximas aulas vamos perceber porque é que isto é bastante importante. Se eu colocar aqui este risco, isto é uma vela. A vela está a ir para sotavento. Ou seja, esta embarcação está a receber o vento por estribordo e a vela está aí para bombordo. A vela está aí para sotavento. Também, então, barlavento, estribordo, sotavento estaria ao lado de bombordo. Sim? E ela desloca-se, portanto, com o vento sempre a estribordo.
Cá em baixo nós temos uma situação em que temos um navio à vela que pretende navegar, portanto, neste sentido, ou seja, no sentido contra o vento. O vento vem da proa e ela quer navegar, portanto, naquele mesmo sentido. A única maneira de uma embarcação à vela poder navegar contra o vento, ou seja, o vento entrando de proa, porque se entrar de proa mesmo, não navega. Não navega porquê? Porque as velas ficam sem força, portanto ficam as velas a bater, não há a força do vento nas velas, ela não se consegue deslocar. Portanto, se o vento entrar ali na proa, estamos a falar de um ângulo de 30 graus, sensivelmente, depois depende muito das embarcações, são mais regateiras, são mais para competição, se não, mas ali um ângulo de 30 graus a bombordo, 30 graus a estribord, portanto, aquele ângulo mais ou menos 60 graus, se o vento entrar por aí, a embarcação não se consegue movimentar. Mas por azar, eu quero ir, ou por sorte, eu quero navegar neste sentido, portanto, no sentido contra o vento. Então, a única maneira de o fazer era como a imagem que passou agora, ou seja, eu vou ter que movimentar a minha embarcação em zigue-zagues. Umas vezes eu vou navegar neste sentido, depois troco as velas, ou seja, vou mudar as velas para o outro lado, também, e vou navegar neste sentido. Este zigue-zague, até chegar ao destino, tem um nome: bordejar. Também, bordejar, basicamente, é o ato de colocar uma amura a barlavento, de forma a que a vela encha, existe a força exercida, portanto, na vela, e a embarcação se desloque contra o vento. Temos várias maneiras de navegar em relação ao vento. Ou seja, tipos de mareações. Vemos então, com este slide que eu vos estou a mostrar agora, percebemos que se o vento entrar aqui pela proa, portanto neste ângulo mais ou menos 60 graus à proa, a minha embarcação não se consegue movimentar. Então, o que vai acontecer é eu vou ter que guinar a embarcação de forma a que a vela encha, e que o vento entre ali numa amura. Quanto mais perto o vento estiver a entrar da proa, ou seja, se o vento estiver a entrar entre a proa e, na realidade, o través, naquela região, eu digo que tenho uma mareação de vela que é conhecida como a belina. Estou a belinar. Malta na gíria diz que estou a belinar. Então o vento está a entrar, portanto, nesta zona. Portanto, ali até ao través, portanto, na amura. Está a belinar. Neste caso, estaria o vento a entrar por starboard. Neste caso, o vento a entrar por bombordo. E a embarcação está a bolinar. Se a embarcação continuar a arribar, ou seja, arribar significa o quê? Significa que a embarcação está a afastar a proa da linha de vento. O vento vem neste sentido. Se a proa da embarcação está a afastar da linha de vento, nós dizemos que estamos a arribar. E se a embarcação continuar a arribar e o vento já não entrar aqui pela amura, mas entrar no través, ou seja, no través de bombordo ou no través de estribordo, então eu digo que estou a fazer um largo. Estamos a navegar ao largo. Fazer um largo. Se o vento, se continuarmos a arribar, o vento acaba por entrar mais da alheta ou mesmo pela popa. Então estamos com o vento à popa. Também a popa arrasada significa mesmo que o vento está a entrar, portanto, na popa. Aqui mesmo, popa. Então, 3 maneiras de... Vocês devem saber, também, pois existem muito mais maneiras para velejar, e quem estiver aqui, que ande com embarcações à vela, saberá isto com toda a certeza também, mas pelo menos estes 3 têm que saber: belina, largo e popa. Depois existem as belinas folgadas, etc., mas não se preocupem com isto. Tá? A embarcação, se estiver a afastar da linha de vento, se a proa estiver a afastar da linha de vento, dizemos arribar. O contrário é orçar. Ou seja, se a embarcação estiver com a proa, portanto, à linha de vento, ou seja, aproximar a proa à linha de vento, estamos a orçar. Estes termos podem aparecer em exame, portanto, era necessário mesmo que os soubessem. Entretanto, temos aqui uma pergunta engraçada, que é, tanto nome, isto é mesmo obrigatório para exame? Bom, vamos lá voltar aqui só um bocadinho, um parêntese muito rápido. O exame tem matérias eliminatórias e matérias não eliminatórias, tal e qual como o Pedro vos falou. Esta matéria, eu disse há bocado que não era matéria eliminatória, mas agora temos de ter atenção ao seguinte: se vocês acertarem a matéria toda eliminatória do exame, não têm os 12 valores. Portanto, precisam de ter 12 valores
ou seja, o mínimo para passar no exame são 12 valores. Acertaram a matéria toda eliminatória, mas não chegam, portanto, aos 12 valores. Como é que vão buscar os 12 valores? Portanto, com matéria não eliminatória. Portanto, isto faz parte dessa matéria não eliminatória. Tá bem? Deixa-me só ver se a pergunta está respondida. Ok. Certo, está. Muito bem. Continuando, então. Sotavento e Merlin já tínhamos visto. Mais aqui um conceito. O conceito de palamenta. Também. Então, o que é que nós temos aqui de palamenta? Palamenta é o conjunto de todos os instrumentos, objetos indispensáveis, portanto, ao uso da embarcação. Palamenta obrigatória, palamenta não obrigatória, palamenta de segurança, não se preocupem com isto também. Todos os instrumentos indispensáveis ao uso da embarcação nós designamos por palamenta. Existe aqui um destes acessórios que existe uma teima em sair em vários exames também, e é este acessório aqui em baixo. Basicamente é um objeto que serve para tirar água dentro de uma embarcação. É como se fosse uma garrafa ou um garrafão cortado, portanto, na diagonal, e serve para tirar água do fundo da embarcação. O nome dele, vertedouro ou vertedor. Aparece muitas vezes e vocês, portanto, depois nos exames, quando estiverem a fazer estes testes na nossa plataforma online, há de aparecer lá, vertedouro ou vertedor. Continuando. De nomenclatura, penso que estejamos aqui concluídos. Mudando aqui um bocadinho da matéria. Nomenclatura está passando aqui para as manobras. De manobras, o que é que entendemos que seja uma manobra? Bom, uma manobra é o ato de deslocar uma embarcação do ponto A até um ponto B. Também, por norma, o ponto B é um ponto fixo. Também, seja um cais, seja um ancorador, seja uma outra embarcação em que nós vamos encostar a nossa embarcação a essa outra embarcação. Poderá também ser uma poita. Portanto, já agora uma poita, para quem não sabe, portanto, o que é uma poita? Vamos imaginar esta situação. Temos aqui a nossa embarcação. Temos a linha d'água. A nossa embarcação pretende lançar o ferro, portanto, lançar a âncora nesta zona, pretende ali fundear, como nós chamamos, e mais à frente vamos ver estes nomes todos, mas percebe que não o pode fazer, ou porque se encontra num sítio em que é uma reserva e não pode lançar a âncora porque poderá estragar o fundo, ou então simplesmente chegou a uma marina, ou um cais de ancoragem, em que foi disponibilizada um sítio para ancoragem, que é basicamente no meio da água, e é feito como? É feito com um cabo que está esticado até ao fundo do mar. Normalmente, no fundo, tem uma estrutura em betão armado, poderá ser os chamados os pés de galo, ou então mesmo uma estrutura redonda, portanto, no fundo. Esse de betão armado, de cimento, portanto, e dessa estrutura vem um cabo, e no topo do cabo, portanto, aqui na linha d'água, aparece uma boia. É esse cabo, se a embarcação se aproximar da poita, poderá pegar no cabo, com a ajuda, portanto, às vezes de um pau de croque. Um pau de croque é uma vara extensível que existe a bordo e que serve, portanto, para ajudar a atracar ou apanhar alguma coisa, portanto, da água. Neste caso, iria pegar no cabo e amarrar à proa da embarcação. Também isto chama-se poita. E agora, no exame, se vos perguntarem o que é uma poita, a poita é o cabo. Também a poita não é este conjunto todo com a base e com a boia. A poita, na realidade, é só o cabo. Isto seria a boia da poita. Se calhar muita gente conhece isto como o conjunto e se calhar a poita é a estrutura. Efeitos de exame, a poita é o cabo. Bom, então estamos a falar de manobras. Pretendemos manobrar a nossa embarcação de um ponto A a um ponto B, lembrando que o ponto B poderá ser um ponto fixo. Para todos os efeitos, como é que essa manobra deve ser feita? Essa manobra deve ser feita sempre contra o elemento predominante. O que é isto do elemento predominante? Ou é o vento, ou é a corrente. Portanto, se estivermos normalmente ou num rio com muita corrente, a um destes elementos nós devemos aproar a nossa embarcação. Também a manobra, e atenção para efeitos de exame e também na prática,
a manobra deve ser sempre feita contra o elemento predominante, ou o vento ou a corrente. Também, por exemplo, se eu estivesse a chegar com esta embarcação a esta poita, também tenho aqui a poita, o vento está neste sentido, isto seria o vento, eu quero me aproximar desta poita. Se a minha embarcação se estivesse a deslocar neste sentido, bem, se estivesse a fazer vento para cá, eu nunca deveria continuar esta aproximação direta à poita. O que é que eu iria fazer? Iria manobrar de maneira que estivesse aproado ao vento, provavelmente seria o elemento predominante nesta zona, e então faria a minha aproximação à poita desta forma. Isto é essencial porque correria o risco, se estivesse do lado oposto, com o vento entrar pela popa, na altura de eu querer chegar perto da poita, colocar o cabo à proa da minha embarcação, se calhar passaria por cima da poita e se calhar até poderia danificar a embarcação. Quem diz a poita diz outra embarcação, diz um cais, diz qualquer coisa. Também. O que é que poderá influenciar aqui a nossa manobra? Nós temos aqui vários fatores que possam influenciar a manobra e eu gostaria-vos de falar num deles. Portanto, aqui a pressão lateral do hélice. Também a pressão aqui lateral do hélice, o que é isto? Estamos a falar de embarcações, ou vamos falar de embarcações que têm um motor, portanto, inboard. Atenção que o motor não é fora de bordo, não é um outboard, em que a hélice, ao movimentarmos o motor próprio funciona como o leme e a hélice também acompanha, portanto, esse movimento. Não, nós estamos a falar, neste caso, de embarcações que têm motores inboard, depois há de aparecer ali, portanto, o veio, portanto, até ao hélice, a hélice ou o hélice, nunca sabemos muito bem como dizer, a hélice ou o hélice, na polpa da embarcação, fixo na polpa da embarcação e ele não mexe. Tá bem? Então, como é que isto poderá funcionar? Se eu tiver a minha embarcação com a minha hélice e se eu colocar um motor avante, também engrenado avante, e se a minha embarcação, o hélice da embarcação rodar no sentido dos ponteiros do relógio, eu vou dizer que a minha embarcação tem passo direito, ou que o hélice é passo direito. O que é que vai acontecer? Ao fazer este movimento, e vamos imaginar que o hélice não estava na água, mas estaria, portanto, numa zona seca, no fundo, o que é que vai acontecer? A popa vai acompanhar o movimento do hélice. Então a popa vai para estibordo. Isto é o efeito, portanto, das pás na água, quando a embarcação não tem seguimento, ou seja, se a embarcação tiver pouco seguimento, não tem água a passar na porta do leme, como não tem água a passar na porta do leme, o leme não tem qualquer efeito. O efeito que se nota será este, da hélice. A hélice está a rodar, está a girar, neste sentido, no sentido dos ponteiros do relógio, e então a popa vai para estibordo. A popa tende a acompanhar o movimento do hélice. É isto que precisam de saber. Se, por sua vez, eu engrenar a máquina à ré, a popa, o hélice gira no sentido contrário dos ponteiros do relógio e a popa move-se, ou a popa acompanha o movimento e vai mover-se para bombordo. Mas eu não vou dizer que tenho passo esquerdo. Porquê? Porque o passo da embarcação vê-se sempre com o motor engrenado avante. Se o motor engrenado avante, o hélice rodar para o outro lado, e atenção que isto é o fabricante, portanto o fabricante é que decide, se o hélice rodar no sentido contrário, o que é que vai acontecer? Eu vou dizer que tenho um passo esquerdo. E a popa então vai para bombordo. Perguntas típicas de exame. Também. Isto, na realidade, é bastante importante, portanto, na prática. É importantíssimo entrar numa embarcação em que tem um hélice fixo, perceber por onde é que o hélice está a girar conforme eu dou avante ou ré, porque eu sei que na altura de manobrar a minha embarcação, ou seja, com pouco seguimento, com pouca água a passar na porta de leme, a popa vai se movimentar automaticamente, portanto, nesse sentido, portanto, no sentido do hélice. Portanto, ao não saber isto, o que vai acontecer é que eu provavelmente vou falhar uma manobra por completo. Se conhecermos esse passo de hélice, se calhar a coisa é muito mais fácil. Na aula prática também vocês vão experimentar, portanto, todas estas situações, mas
para exame teórico, tipo de perguntas que possam ser. Encontra-se a governar uma embarcação de engrenada avante, passo direito. A sua embarcação tende a guinar mais facilmente para, depois aparece bombordo, aparece estribordo. Atenção à pergunta. A sua embarcação tende a guinar mais facilmente para. Ou seja, a embarcação é de passo direito. Se a embarcação é de passo direito, a popa vai para estribordo. Significa que ela está a guinar. Lembram-se o que é dizer guinar? Guinar é por onde se desloca a proa. Quer dizer que ela vai guinar para bombordo. Sim? Então, à pergunta de exame, por onde é que se tem uma embarcação de passo direito, com motor vante, por onde é que ela guina mais facilmente? A resposta seria bombordo. Também isto são perguntas de exame por norma em escolha múltipla. Também. Motores ou embarcações que tenham dois hélices. Bem, deixem-me só colocar. Dois hélices. O que vai acontecer, atenção, dois hélices fixos, também o que vai acontecer é que, quando eu colocar vante, vou ter duas manetes de vante-ré, quando eu colocar ambas as manetes para vante, os hélices vão rodar, portanto, em sentidos opostos. E este efeito anula-se. Como o efeito anula, não há necessidade de contrariar, portanto, esse efeito, ou lembrar que ele existe. Na realidade, o que é que vai acontecer? Se eu precisar de deslocar a minha popa ou guinar a minha proa, portanto, na direção oposta, o que eu vou fazer é, vou tirar vante do motor e dar ré, ou simplesmente só tirar vante e deixar o outro motor a ré, por exemplo. Também, e então vou ter só um hélice a girar e vou conseguir fazer com que a minha popa se desloque, portanto, com pouco seguimento. Se tiverem, portanto, dois hélices, como estava a dizer, o movimento é anulado. Por norma, quando é engrenado de vante, aqui o hélice de estribordo é de passo direito e o hélice de bombordo é de passo esquerdo. Deixa-me só ver aqui, as perguntas, entretanto, estão sempre a aparecer. Sim, é sempre ao contrário. Sim, é ao contrário no sentido que, se eles perguntam se é passo direito, por onde é que se desloca a proa, ok, se é passo direito e está para avante, também, se é passo direito e está para avante, sabemos que a popa vai para estribordo, então ele guina mais facilmente para bombordo. Atenção que a pergunta também pode ser colocada ao contrário, às vezes aparece. Encontra-se numa embarcação de passo direito, com motor a ré. A sua embarcação guina mais facilmente para. Atenção que agora o motor está a ré. Significa que a popa vai se deslocar para bombordo, então ele vai guinar mais facilmente a estribordo. Também tenham cuidado com isto, e se existir necessidade podem fazer um desenho rápido de uma folha de rascunho e não se vão esquecer. Também guinar é por onde vai a proa. Continuando, vamos entrar aqui, portanto, nas amarras. Ora bem, eu tive sucesso na minha atracação, percebi que tinha que movimentar a minha embarcação ou fazer a manobra sempre contra o elemento predominante, portanto, a proada ao elemento predominante, percebi como é que eu poderia ajudar aqui com os hélices, quando tenho pouco seguimento, e atraquei a minha embarcação com sucesso. Vou ter que pegar em cabos, atenção que nós não temos cordas a bordo temos cabos, e esses cabos, quando não têm uma função, quando são cabos, por exemplo, que estão guardados na embarcação, nós chamamos de cabos solteiros. São cabos solteiros, são cabos que não têm uma função. A partir do momento em que o cabo ganha uma função, começa a ter nomes. Vamos falar em amarras. Amarras que nós conhecemos e que vocês devem conhecer e que saem bastante no exame. Normalmente isto são perguntas que saem com desenhos e vocês vão ter que identificar os cabos na figura. Bom, então, amarras. Se nós temos um cabo que sai da proa da embarcação e é lançado para vante, um cabo que vem aqui ao cunho da embarcação e é lançado para vante, atenção ao nome, lançante. Lançante, bem, neste caso, da proa. Também se chamarem lançante de vante não tem mal. É um lançante de proa, é um cabo, portanto, uma amarra que foi lançada, portanto, da proa da embarcação para vante. Se tivermos o contrário, o lançante de popa. Depois aparece-nos aqui um outro cabo. Este cabo, portanto, aqui da proa
para o cais, e agora se perceberem bem, ele está a fazer um ângulo de 90 graus. Se eu desenhasse aqui o eixo longitudinal, ele está a fazer um ângulo de 90 graus com a proa, com o eixo longitudinal, portanto, da embarcação, com o eixo popa-proa. Isso quer dizer, então, que eu tenho aqui um cabo que tem o nome de través. Neste caso, sai à proa, é o través de proa. Se saísse à popa, era o través de popa. Depois aparecem-nos aqui outros cabos. Se os cabos forem lançados, portanto, se estas amarras forem lançadas da proa aqui para o meio da embarcação, portanto, mas para fora para o cais, mas mais aqui perto do meio da embarcação, não é o lançante, também o cabo vem neste sentido, né? Então chama-se de rejeira. Neste caso é a rejeira da proa. Obviamente que se ele sair da popa, será a rejeira da popa. As rejeiras e, portanto, lançantes, as rejeiras, isto no exame sai normalmente com uma figura, com 2 destes cabos, e tem que identificar os cabos que estão na embarcação também. As rejeiras são muito utilizadas para manobras para atracar, para ajudar a atracar, ou às vezes para ajudar a sair quando o vento, por exemplo, o vento é muito forte e empurra-nos a embarcação contra o cais. Se calhar eu vou utilizar uma rejeira, na gíria chamamos os springs, e as rejeiras vão me permitir abrir a polpa da embarcação, por exemplo, e sair à ré se o vento estiver muito forte e empurrar-nos para cima do cais.